Receber o reverendo Alexandre Antunes, mais uma vez, pastor, mas ele nunca esteve aqui não, mas é mais um pastor da Unida. Se domingo que vem a gente trouxer mais um da Unida, aí viramos a Igreja Presbiteriana Unida de Guarulhos. Mas nós queremos continuar a primeira igreja. Irmãos, tem sido uma bênção ouvir o reverendo Alexandre em diversas ocasiões, né, nos nossos encontros de mocidade, o ouvimos, os nossos dias do jovem presbiteriano, podemos ouvi-lo também. Mas eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale sobre si, sua família, seu trabalho na igreja e também ali no colégio. Vou deixar que ele faça a sua apresentação aos irmãos. Amém. Tá bom, obrigado. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Eu quero agradecer aqui o reverendo Lucas pelo convite. É muito bom estar aqui na primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, ao Denis e família. Eu estava conversando ali com o Lucas e eu conheço um monte de gente aqui da igreja. E é muito bom, né, se sentir em casa. A Sara, que eu também já a conheci na época que eu estive pregando num acampamento ali no Ibel. A família do Denis, a família está lá no Mackenzie o tempo inteiro. E me acompanha aqui, meus irmãos, a minha família, né? Está minha esposa, a Patrícia, ali, minha filha Sara, que é uma das best friends da Catarine, que está ali. São da mesma sala ali no Colégio Mackenzie. E a minha caçulinha, que é a Bia, que está aqui também. Então, minha família está aqui nessa ocasião me acompanhando. Vi meu amigo Murilo ali também. Caminhada de longo tempo de UMPs, né? A gente tem a UMP de São Paulo, né? Tem chamado. E sempre o Murilão aí estava na liderança. Não sei se ainda está, Murilão, mas sempre envolvido aí com a galera, né? E é uma honra para mim estar aqui em Guarulhos hoje, podendo compartilhar da palavra de Deus com os irmãos aqui nessa ocasião. Bem, nós temos aqui um desafio de meditar na palavra do Senhor, e eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 35 até o verso de número 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 até o verso 41. Você encontrou o texto, você vai se colocar de pé para que a gente possa fazer a leitura desse texto aqui nessa ocasião. Achou o texto? Se coloque em pé. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso de número 41. Provavelmente o texto vai ser projetado também, mas eu quero meditar com vocês nesse texto, aqui nessa ocasião. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos orar, pedir para que Deus fale ao nosso coração mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nesse mês de fevereiro, esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, está comemorando o aniversário de organização, porque ao longo desses mais de 50 anos, o Senhor tem abençoado essa igreja e abençoado com a tua graça, com a tua presença. Neste púlpito desta igreja, ó Deus, o Senhor tem falado ao teu povo, e tem sido assim ao longo das décadas. O Senhor tem levantado liderança, conselho, diáconos, tem levantado pastores. Nesse momento da história, o Senhor colocou teu servo, reverendo Lucas, aqui como líder espiritual desta igreja. E nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido esta igreja. Uma igreja viva, animada, que canta de forma animada, ó Deus. Muita gente aqui reunida para celebrar o aniversário. Sinal de uma igreja viva e operosa, operante, que está vivendo um tempo de bênçãos na presença do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai,
mais uma vez, fala à tua igreja. Somos ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos da tua direção, ó Pai. Nós estamos indo para mais uma semana e nós não sabemos o que virá pela frente. Por isso mesmo tomamos a tua palavra como direcionamento, ó Deus, como alimento para a nossa alma, para que nós não pequemos contra o Senhor. Entendemos que o teu Espírito Santo usa a tua palavra para nos orientar, para nos mostrar o que fazer, para nos guiar e também para nos corrigir. Senhor, se ao meditar na tua palavra nessa noite encontrarmos erros no nosso coração, que por meio do teu Espírito Santo nessa noite o Senhor nos liberte, nos livre de cadeias, nos livre, ó Deus, de perigos, nos livre de incredulidade, e venha abençoar o teu povo, ó Deus, para que ao findarmos este culto, por meio do agir do Senhor, e esse culto coletivo, porque o culto continuará em nossas vidas, mas quando encerrarmos esse momento coletivo de família, da aliança reunida aqui, ó Deus, em comunidade, ó Deus, que saiamos na certeza de que fomos alimentados pelo teu Espírito Santo, que opera eficazmente na vida desta igreja. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós já oramos aqui, ó Deus, mas nós não queremos avançar no estudo da tua palavra e na tua presença santa, ó Deus, com alguma coisa ainda não confessada. Portanto, limpa o nosso coração, em nome de Jesus. Purifica-nos, ó Deus, de nós mesmos, para que, ó Deus, na presença do Senhor, tenhamos os ouvidos, o coração, a mente, ó Deus, abençoados, purificados, ó Deus, para de fato, ó Deus, perceber aqui neste lugar a presença do Senhor, e o Senhor falando conosco por meio da tua palavra e o agir do teu Espírito Santo. Abençoa o teu povo, é a oração que fazemos, ó Deus, e nos colocamos aqui diante de ti, pedindo ao Senhor, fala aos nossos corações, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos podem se assentar. Eu quero meditar com os irmãos princípios cristãos para enfrentar os desafios da caminhada, princípios para enfrentar os desafios da caminhada. Eu gosto muito desse texto do Evangelho de Marcos, porque o evangelista Marcos é um evangelista que ele tem na sua narração aqui no Evangelho, que leva o nome dele, uma dinâmica de narração que eu gosto muito, porque ele é muito direto, ele é muito objetivo. Dos narradores bíblicos, ele é aquele que, de uma forma muito rápida, ele já começa mostrando Jesus em ação. Nós estamos aqui no capítulo 4 e a gente já está vendo o ministério de Jesus no momento aqui em que muita coisa está acontecendo. Inclusive, esse evangelista Marcos, aqui na sua narrativa, ele tem uma característica interessante de narrar as coisas, em especial nessa primeira parte aqui. Marcos claramente tem uma intenção de mostrar Jesus como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E assim ele vai fazendo. Autoridade sobre as doenças, autoridade sobre espíritos imundos, e é a história que vem na sequência no capítulo 5, autoridade sobre absolutamente todas as coisas, e Marcos vai colocando uma atrás da outra histórias que mostram esse Senhor Jesus como aquele que tem toda a autoridade. Autoridade sobre os corações, se você voltar lá no capítulo 2, você vai ver isso claramente. Aqui no capítulo 4, Marcos vai mostrar que Jesus é aquele que tem autoridade sobre os elementos da natureza. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus. E essa é uma história que eu gosto muito, porque é uma história que nos ensina alguns aspectos, e é um texto que é muito utilizado e que ele tem variações interessantes a se pensar. Mas antes de prosseguir aqui com você, eu preciso também dizer alguma coisa sobre o livro de Marcos, porque quando a gente fala aqui que Marcos, narrador do Evangelho, um dos 4 evangelistas, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí você pega e vai olhar a Bíblia e você vai ver que lá, entre os 12 discípulos de Jesus, não tem Marcos. Bem, se eu perguntar aqui para você, quem são os 2 discípulos? Você falar assim, Marcos, você vai errar. Não tem Marcos. Aí você pergunta, mas pastor Alexandre, não tem Marcos lá, então como é que ele escreveu o Evangelho? Interessantíssimo. Esse Marcos que aparece aqui, irmãos, olha só, coisa linda, coisa maravilhosa. Provavelmente é o João Marcos, que aparece lá no livro de Atos. Esse João Marcos apareceu pela primeira vez lá no capítulo 13, quando na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé traz um parente dele, olha, tem um parente aqui que está interessado, vai viajar com a gente. Antes da viagem começar, Marcos pega e fala assim, quer saber de uma coisa? Ele é meu adolescente, muda de ideia assim, jovem. Ele pega e fala assim, não vou mais não. Isso deixa Paulo extremamente irritado. Marcos não vai. E quando volta Paulo para a segunda viagem, Marcos fala assim, não, agora eu quero ir. Aí Paulo fala assim, não, meu amigo, aqui o negócio não é bagunçado, não. E aí Paulo diz para João Marcos, você não vai vir comigo. Barnabé fica bravo. Lá em Atos 16 diz que teve uma briga tão grande entre Barnabé e Paulo, por causa de Marcos,
que eles, a partir de então, foram fazer ministérios distintos. Aí você fala assim, nossa, Marcos é complicado, né? Não, sempre tem tempo para a graça de Deus, não tem? Meu irmão, lição aqui, ó, uma lição extra aqui. Dê tempo para a graça de Deus manifestar na vida das pessoas. É com o tempo que as coisas vão, sabe, vão melhorando. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, na sua última carta, diante do martírio, o apóstolo Paulo vai falar assim sobre o final da sua jornada. Ele está escrevendo, endereçando a carta a um monte de gente, ele fala assim, Timóteo, se você encontrar com Marcos, fala para ele vir aqui conversar comigo. A presença dele me faz bem. É esse mesmo Marcos. E esse mesmo Marcos, irmãos, eu fico emocionado com isso. Ele é o autor do Evangelho de Marcos, porque ele ouviu o testemunho daqueles que estiveram com Jesus. Inclusive, os comentaristas, a tradição diz, e eu acredito nesse relato, que a testemunha principal de Marcos, para narrar o Evangelho que leva o nome dele, foi o apóstolo Pedro. Até a narrativa aqui é meio pedrina, meio rápida. Então, provavelmente, Pedro narrou essas histórias que nós temos aqui, que Marcos registrou. E eis uma história linda. Uma história que acontece no chamado Mar da Galileia, que, na verdade, não é um mar, é um grande lago. Mas é um lago gigante, irmãos. Não sei se você já teve em lagos gigantes. Não é um lago pequenininho, não. É um lago gigante. Eu há uns 2, 3 anos atrás, estive no Rio Negro. Tem o Rio Solimões e Rio Negro, lá em Manaus. Irmãos, é um negócio gigante, que você fala assim, meu Deus, não tem mais fim esse Rio Negro. É rio, mas é gigante. Esse lago da Galileia é gigante também, não é um lago pequeno, e eles tinham que atravessar de um lado para o outro. Jesus está aqui no momento do seu ministério em que ele está cercado de multidões. Ele tanto está cercado de multidões que quando ele entra no barco, outros barcos vão seguindo ele. Eram embarcações, meu irmão, também eu preciso aqui, eu vou ao longo dessa mensagem, meu irmão, deixa eu fazer um combinado com você aqui. Eu vou trabalhar a sua imaginação um pouquinho, tá? Combinado? Porque às vezes a nossa imaginação ela é muito empobrecida. Fala barco. Aí você a vida inteira foi vendo aquele desenho do barquinho pequenininho lá, quando você era criança. Aí você imagina que o barco mal cabe 2 pessoas ali. Um barquinho pobre, barquinho, sabe? Essas embarcações eram embarcações boas. Cabia muita gente ali. Tanto é que essa embarcação tinha 12 lá, mais Jesus. É uma embarcação grande. Jesus trabalhou o dia inteiro, anunciando o reino. Eis que ele diz, eu preciso chegar na outra margem, porque lá na outra margem vai acontecer uma história linda. Hoje de manhã eu preguei sobre ela lá na Igreja Unida. Jesus tem uma missão no seu coração. E essa missão é urgente. Portanto, ele vai ter que viajar de noite. E ele tanto está cansado que a gente vê no texto sinais desse cansaço. E eu preciso dizer mais uma coisa para você aqui importante. Vero Deus, vero homem. Jesus dormia como você dorme quando está cansado. 100% homem. Ele não finge que está dormindo, ele cansou de verdade. E aí, nessa história que nós temos aqui, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre princípios para enfrentar os desafios da caminhada, tendo em vista que temos uma caminhada em 2025 pela frente, um novo ciclo na Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Guarulhos, de mais um aniversário. É 54, pastor? Desse aniversário agora de 54 para 55. Daqui um ano, 55, se Deus quiser. Então, temos uma jornada até esse próximo ano, até esse novo aniversário. E eu quero deixar aqui 2 lições. Eu já adianto quais são as 2 lições para você. 2 pontos aqui nesse texto. Eu quero compartilhar com você. Primeiro ponto, se você quiser anotar, tá? Eu gosto muito de falar assim de forma bem repetida para quem quiser anotar o seu irmão. Aliás, bereanos, irmão? Vai lá examinar se é isso mesmo. Então anota para depois você conferir, tá? Ou se você está sendo gravado. 2 pontos. Princípios para enfrentar os desafios da caminhada. 2 princípios. Primeiro princípio, confiança no Pai. Confiança em nosso Pai. Segundo princípio, cuidado da nossa visão da realidade. O cuidado da nossa visão da realidade. Confiança no Pai e cuidado da nossa visão da realidade. No verso 35, nós somos introduzidos a essa história por Marcos e diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E aí, verso 26, prossegue dizendo, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Já apresentei isso aqui para vocês na minha introdução. Verso 37, ora, e aqui temos o início de uma história. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Antes de entrar nos 2 pontos, que é a confiança no Pai e o cuidado com a nossa visão da realidade,
eu preciso falar de duas coisas importantes a partir do verso 37. Para a gente ir bem para esse texto, a gente precisa dar uma olhada em alguns aspectos de como a gente interpreta esse texto aqui. E eu queria que nós olhássemos para duas coisas que estão acontecendo aqui, antes da gente ir para os pontos. A primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos aqui é para essa tempestade. Diz lá que levantou-se grande temporal de vento, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Você tem esse texto aqui, ele é um texto que aparece em Mateus, e ele aparece em Lucas também. E lá em Mateus e em Lucas, somado aqui com Marcos, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que eu preciso falar isso aqui muito rapidamente para vocês. Meu querido irmão, imagina uma tempestade terrível, imagina uma tempestade ruim, imagina uma tempestade que deu medo, acrescenta e multiplica por 1000, você vai chegar perto do que foi essa tempestade aqui. Se bem que a gente aqui de Guarulhos e São Paulo já estamos começando a acostumar com tempestade ruim, não é verdade? Acho que a gente já está começando a identificar. Só que tem uma diferença da nossa tempestade para deles, que eu vou falar aqui para vocês agora. A nossa tempestade, quando vem, inunda tudo, mas o que você faz quando tá tempestade? Dá o sinalzinho de alerta? Já alertou seu celular já? Alertou? Novidade, né? O que você faz? Corre para um lugar seguro. E aí, meu irmão, tem uma característica na tempestade. Você protegeu aqui debaixo da igreja, aqui dentro da igreja, lá na sua casa, vem a tempestade, vento violento, trovoada, acabou a energia, não sei o que lá. Tem uma coisa interessante, você pisar no chão, sabe o que vai acontecer? Nada, porque você está em solo firme. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que já enfrentaram tempestade em alto mar, dizem que é uma das coisas mais aterroradoras do coração de um ser humano, a tal da tempestade em alto mar. Porque, além de você ter esse descontrole, que causa medo, quando você tenta pisar em alguma coisa firme, o local onde você está não tem firmeza, e você é lançado de um lado para o outro, sem controle nenhum da sua direção, e dizem as pessoas que passaram por tempestade em alto mar, que isso é algo que apavora profundamente o ser humano. Essa é a primeira coisa. Então, quando você imaginar uma tempestade, pensa numa tempestade terrível. Aliás, se você linka com o capítulo 5 aqui de Marcos, provavelmente essa tempestade ela tem elementos espirituais envolvidos nela. Porque há uma sequência aqui que chama a atenção. Olha lá o verso 36. Verso 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero focar aqui agora num outro elemento. Falei, primeiro elemento, a tempestade. Mexer um pouquinho com a imaginação de vocês, esticá-la um pouco. Segundo elemento, os discípulos. O que os discípulos estão fazendo aqui nessa tempestade? Eles vão para Jesus, tranquilos? Não, eles vão até Jesus e falam assim: Mestre, você não se importa que nós pereçamos? Como é que esses homens aqui estão? Desesperados. O barco está quase afundando por causa da tempestade. Está entrando água no barco. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para os discípulos, rapidamente aqui, para comentar antes de entrar nos pontos. Os discípulos, irmãos, para mim são um referencial da gente olhar aqui e perceber alguma coisa interessante. Aqui, provavelmente, estavam 12 discípulos de Jesus. Desses 12 discípulos de Jesus, se você olha para a história biográfica deles, pelo menos 6 deles eram pescadores. 4 a gente tem certeza. Pedro, André, Tiago e João. Esses a gente tem certeza. Existe a possibilidade de que Natanael e Tomé também fossem. Então a gente tem pelo menos 6, com a possibilidade até de serem mais. Meu irmão, você há de convir comigo. Preste atenção. Que para alguém experiente em alguma coisa, a não ser que seja uma coisa muito assustadora, ele não vai se atemorizar com algo que é da experiência dele. Eu explico e vou usar um exemplo para você entender. Eu tenho medo de viajar de avião. Se bem que em São Paulo também está caindo um monte de avião, né, gente? Misericórdia, vamos orar por isso. Mas eu tenho medo de viajar de avião. E a primeira vez que eu viajei de avião foi em lua de mel com a minha esposa, que está aqui me acompanhando, Patrícia, há 22 anos atrás. Meus irmãos, recém-casado, eu não queria mostrar vergonha para ela, que eu estava tremendo nas bases de medo. Primeira vez que eu viajei de avião, primeira vez que ela viajar de avião também, ela com medo, mas eu ali mantendo a postura de que estava... Mas por dentro, irmãos, eu estava assim, correndo, desesperado, para um lado para o outro. Meu Deus, o que eu faço?
E a gente entrou para a primeira viagem de avião, nem sabia, pedi licença para sentar lá na poltrona, nem, que está reservada para mim, você me dá licença, posso sentar aqui? Estava perdidaço. Só que ali eu descobri uma técnica que eu sempre falo sobre viagem de avião. Eu não vejo o piloto, então não sei se está bem, se está mal, nem o copiloto. A pessoa que está do meu lado, ou que está aqui ao meu redor ali, eu não sei se está viajando pela milésima vez ou pela primeira vez. Então eu desenvolvi uma técnica na primeira viagem de avião com a minha esposa Patrícia, para fingir ali que eu estava bem. Eu fiquei com os 2 olhos vidrados ali na aeromoça. Aí eu falei assim, meu Deus, você ficou olhando para a aeromoça? Fiquei, irmãos. Por quê? Além de mim e do piloto, aliás, além do piloto que está ali experiente, e eu que não sei nada, eu não sei dos outros. Mas tem uma pessoa lá que eu estou percebendo que ela sabe das coisas, porque ela está ali, ela é funcionária, ou comissário de bordo, eles têm experiência. Você há de convir comigo, meu irmão? Para onde eu quero levar essa conversa com você aqui, dessa mensagem? Que não é qualquer coisa que assusta um comissário ou uma comissária de bordo, uma aeromoça. Por exemplo, você está dentro do avião, deu uma estremecida no avião. Aí você pega e olha para a aeromoça ou para o comissário de bordo. A comissária de bordo está lá tomando um chazinho, está rindo, contando piada. O avião está tremendo e ela está ali. O que você vai pensar? Está tudo bem. Não tem um problema. Então, a calma dela me traz calma também. Meu irmão, minha irmã de Guarulhos, começou a sacudir o avião. A pessoa do seu lado está nervosa, do seu outro lado está nervosa, você não está vendo o piloto. Aí você olha para a aeromoça. Aí quando você olha para a aeromoça ou para o comissário de bordo, ela pega e faz assim, e abaixa a cabeça. O que você vai pensar nessa hora, meu irmão? Entrega a tua alma. Porque você há de convir comigo que a experiência dela vai fazer com que ela não se assuste com coisa pouca. Preste atenção. Pedro, André, Tiago e João, essa rota aqui, essa rota desse lago do Mar da Galileia, eles cresceram, eles viveram, eles pescaram, eles trabalharam, eles conheciam aquilo ali como a palma da mão. Eles haviam enfrentado várias tempestades, eles eram marujos, eles viviam da pesca, eles não é igual a gente vai pescar de vez em quando, não, eles viviam daquilo. Portanto, não é qualquer coisa que assustaria eles. Para eles estarem assustados, essa tempestade é terrível. E aí nós chegamos aos 2 pontos que eu quero argumentar com vocês. Princípios para enfrentar os desafios da caminhada. Primeiro princípio, volta lá para o verso 38. Diz lá o texto: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Está acontecendo essa tempestade, é madrugada, uma tempestade que eles jamais tinham visto, discípulos desesperados, um barco quase afundando, e agora Marcos narra para nós a postura de Jesus. É como se uma câmera virasse e mostrasse agora Jesus para nós. E como é que Jesus está, irmãos? Jesus está dormindo sobre o travesseiro, dormindo na popa, na parte de trás daquela embarcação. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus dorme e ele não finge que está dormindo. Jesus dorme e ele não está ali, sabe? Às vezes eu fico vendo algumas apresentações desse texto e eu falo assim, gente, eu assim, não, vai que Jesus estava ali, ó, um olho fechado, o outro olho aberto, só para ver o movimento. Quero ver até onde vai. Ou Jesus está ali assim, olha, Jesus está na sua vida, desperta ele na sua vida. Não. Aqui, irmão, Jesus está dormindo porque ele está cansado, mas ele dorme profundamente no meio de uma confusão. A minha pergunta para você é, por que Jesus dorme? E a minha resposta para você é, sabe por que ele dorme? Porque ele sabe quem é o pai dele. E porque ele sabe quem é o pai dele, mesmo no meio de uma tempestade, Jesus consegue dormir. Sabe, meus queridos irmãos, essa é uma lição que a gente precisa trazer para as nossas vidas, olhando para esse texto. Nós vivemos na nossa sociedade, nos nossos dias, uma crise que é uma crise chamada crise de confiança. Essa crise de confiança se dá, irmãos, porque a gente, enquanto seres humanos, aliás, falando aqui a nós, brasileiros, se tem uma coisa que nós, desde que a gente se entende por gente, é que a gente é ensinado a não confiar em ninguém. É ou não é? Do ponto de vista micro ou do ponto de vista macro. Do ponto de vista micro, tem aquela historinha, né? Criancinha, pai fala assim, pula meu filho. Aí a criança pula, ele solta e fala assim, viu? Já estou te ensinando, não aprende a confiar em ninguém. Mas irmãos, vamos falar a verdade?
Quantas vezes, do ponto de vista micro, você, seja em que fase você está na sua vida, adolescente, jovem, adulto, você já teve decepção nessa área da confiança, do ponto de vista micro, que diz respeito a você, amigo que te traiu, familiar que te traiu, que traiu sua confiança, gente cristã que traiu sua confiança, gente que você depositou confiança e falou assim, não, esse aí nunca vai me machucar, e foi lá e te machucou, gente que você abriu seu coração, porque a gente vive uma crise de confiança, porque a gente abre o coração para as pessoas, e às vezes a gente, ao abrir o coração para a pessoa, sabe o que as pessoas fazem? Pisa no nosso coração. E aí o que acontece? A gente começa a entrar numa crise de confiança, a gente começa a endurecer o coração, e a gente não confia em mais ninguém. Ou no ponto de vista macro. Falei do ponto de vista micro. Do ponto de vista macro, irmãos, a gente vive uma crise de confiança desde que a gente é gente no Brasil, porque de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, vem uma coisa chamada eleição. E a eleição é um desafio para a nossa confiança, porque na eleição sempre chega alguém e fala assim, olha, confia em mim, porque agora vai mudar. Confia em mim, porque agora eu vou revolucionar, porque eu vou fazer isso na saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí você começa a brigar por causa de político, sabe por quê? Porque você colocou a confiança nele. Aí ele vai lá para o poder. Aí sabe o que ele faz? Nada. Absolutamente nada. Quando não, muito pouco. Aí você fala assim, gente, não dá para confiar. Sabe o que é o problema prático disso, irmãos? É que a gente acaba transportando isso aí para Deus. E a verdade dos fatos é que às vezes a gente está enfrentando situações na nossa vida em que a gente canta linda música sobre confiança, em que a gente ouve mensagens de confiança, em que a gente é ensinado biblicamente sobre confiança, mas na verdade, a gente não confia 100%. Sabe a prova disso? É a sua insônia. É a sua angústia, é você estar aqui no culto nesse momento pensando no seu problema de amanhã. Você não está confiando em Deus. Você não está confiando em Deus. Você está contando a hora para ir embora para você resolver seu problema. Então você não está confiando em Deus. Jesus está no meio de uma tempestade. E no meio de uma tempestade violentíssima, Jesus dorme. Sabe por que ele dorme? Porque se eu sei quem é o meu Pai, e conheço o caráter dele, e conheço os planos do meu Pai, se eu conheço o caráter do meu Pai, se eu sei quem é ele, se eu confio nele, sabe o que vai acontecer? Mesmo em meio à tempestade, eu vou saber que a tempestade nunca será maior que o meu Pai, e nem será maior que o amor que o meu Pai tem por mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu ser bem claro com você. Jesus dorme porque Jesus confia em seu Pai Celestial, não apenas 50%, não 80%, não 75%, não 80%, não 95%, 100% do coração de Cristo repousa em seu Pai Celestial, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem um plano, e Jesus sabe desse plano, e porque Ele sabe desse plano, Ele sabe que não é uma tempestade que vai interromper esse plano eterno. A tempestade é violenta e agressiva, mas Jesus consegue dormir. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, meu querido irmão. Volte a descansar em Deus, com uma confiança inabalável no que Deus está planejando para a sua vida. Eu aprendi um pouco sobre confiança, irmãos, na verdade, vendo uma ilustração viva que eu pude testemunhar, no acampamento que eu vivenciei lá em 2015. Em 2015 a gente vivenciou um acampamento. Eu era pastor de uma igreja local, ali no interior de Goiás, e a gente fez um acampamento. Eu sempre falo que esse acampamento foi uma lição de vida para mim. E a primeira lição de vida que eu trouxe para a minha vida, Lucas, é o seguinte: cuidado com o tema que você escolhe para acampamento, ou para encontro de jovens, ou para tema de jovens, porque você é aprovado no tema. E esse tema eu nunca mais usei, Lucas. O tema, sabe qual era o tema que eu coloquei no acampamento, irmãos? Os jovens deram ideia para mim, eu fui na cabeça deles, me lasquei. O tema do acampamento era: é guerra. Misericórdia, irmãos, nunca põe um tema desse no acampamento. É guerra. E a gente fez toda a propaganda, é guerra para lá, é guerra para cá, é guerra para cá. Meus irmãos, pensa no acampamento que foi uma batalha espiritual. Mas no penúltimo dia do acampamento, foi quando essa história aconteceu, que eu vou contar para vocês. Eu estava lá no acampamento, as irmãs falaram assim para mim: pastor, está acabando a comida, desce lá na cidade para a gente repor o estoque daqui da cozinha. Eu desci para a cidade, o acampamento era numa parte alta, num vale. A cidade ficava num vale e o acampamento ficava na parte alta, muito próximo da cidade, muito bonita ali em Goianésia, interior de Goiás,
onde eu fui pastor durante 12 anos. E aí eu desci, estou comprando as coisas, e de repente vem uma chuva, aquela chuva de lado. E aí, quando começou a chover, eu falei assim, epa, essa chuva está subindo lá para o lugar do acampamento. Deixa eu correr lá para avisar o pessoal, porque essa chuva vai pegar todo mundo de surpresa lá. Estava sol, virou o tempo, e eu corri com as compras, cheguei lá, fui entregando as compras, já corri lá para o pessoal, falei assim, gente, está vindo chuva, prepara, está vindo chuva. Eu estou avisando que está vindo chuva, a chuva veio, irmãos. E veio uma chuva violenta de lado, era uma parte alta, uma chuva, uma tempestade terrível. Enquanto essa tempestade está rolando, foi muito engraçado, porque nessa hora a gente vê a revelação do coração das pessoas, né? Primeira coisa, a tempestade correndo, avisa, gente, corre, fecha o vidro do carro, corre para lá, protege, não sei o quê. Já subiu uma adolescente, uma jovem lá. A adolescente subiu chorando assim, eu nem queria ter vindo nesse acampamento. E passou chorando assim. Falei, misericórdia, olha só, o que é essa hora, né? Em vez de estar apoiando, eu não queria, e saiu chorando assim. Falei, já cocei a cabeça. Aí daqui a pouco o pessoal, pastor, vamos ali proteger os equipamentos, porque a gente tinha uma lona grande, era um espaço aberto, a gente colocou uma lona com um tema, olha o nome do tema, é guerra, bem grandona assim, ó, é guerra, uma lona gigante assim, escrita é guerra, e aí o vento começou a empurrar a lona, é guerra, empurrar a lona. Só que no que ela empurrava a lona, irmãos, a água vinha e molhava o quê? Os instrumentos. Os irmãos do conselho só começaram a olhar para mim assim, ó. E aí, pastor? Falei, vamos cá, presbítero. Aí juntamos presbíteros, diácono, demos as mãos, e aí, sem brincadeira, Deus é testemunha disso. O vento batia na lona, a gente fez um cordão humano, de homens ali, segurando um no braço do outro, o vento empurrava a lona, a gente empurrava a lona para trás, empurrava assim, né? Era mais doido. Falei, nome de acampamento, que eu nunca vou escolher mais na minha vida, e nunca mais escolhi. Estou nesse momento, Lucas, quando sobe um irmão e diz assim, caiu uma árvore no carro do pastor. Eu falei, misericórdia. Falei, gente do céu, o que não pode ficar pior. Aí sobe um atrás dele, 2 avisos. Um subiu, caiu a árvore no carro do pastor. Eu falei, misericórdia. O outro sobe assim, é do carro do pastor Neuvair. Eu falei, glória a Deus, irmão. Falei, perdão. Pastor Neuvair, que me perdoe, que eu sempre conto essa história. Depois nós fizemos vaquinha para o pastor Neuvair. Irmãos, caiu uma árvore na lateral do carro do pastor Neuvair, assim, amassou a coluna do carro. Precisou chamar, eu nunca tinha visto bombeiro para resgatar carro. Chamamos um bombeiro para resgatar o carro. Ficou preso debaixo da árvore, que caiu em cima do carro. Mas nessa situação toda, pessoas subindo chorando, gente segurando a lona para não molhar o instrumento, pessoas correndo, falando que a árvore caiu no carro. No meio dessa situação, gente desesperada ali. Tinha um diácono na igreja nessa época chamado Elcio, que tinha acabado de ter o seu primeiro filho, chamado Lucas. E na hora que começou essa situação toda da chuva, e eu estou ali segurando a lona, quando eu olho para o diácono Elcio, e ele tem nos braços o seu filho de 6 meses, chamado Lucas. E sabe como é que o Lucas estava nessa hora, irmãos? Dormindo profundamente. Ele dormia profundamente nos braços do seu pai. E quando eu vi essa cena, como se fosse em câmera lenta, eu falei assim, cara, eu entendi aquele texto. Porque se eu sei que o meu pai vai cuidar de mim em meio à tempestade, se eu sei quem é meu pai, se eu sei que o meu pai vai me acudir no meio da tempestade, se eu sei que eu vou estar nos braços do meu pai em meio à tempestade, se eu sei quem é o meu pai, que ele não vai me deixar desprotegido na tempestade, meu irmão, minha irmã, pode ser a tempestade que for, e elas são violentas. Eu quero dizer para você, descansa em nome de Jesus, confia no seu pai. A meu ver, Jesus dorme, porque ele sabe que o pai o ama e tem planos para a vida dele. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu querido irmão, não sei se você está com insônia, não sei se você está com um problema grave de saúde, não sei se você está com um problema grave financeiro, de emprego, eu não sei se você está com um problema grave na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, eu não sei se você está com um problema grave com seus filhos, eu não sei se está difícil e o seu coração está apertado. Eu quero dizer, e talvez Deus me trouxe aqui no aniversário dessa igreja para dizer para você, lembra quem é o teu Pai Celestial. Ele te ama, Ele cuida de você. Descanse, volte a descansar, confie no seu Pai Celestial. Isso me leva ao meu segundo e último argumento. Se você pega a sequência do texto, vê lá a partir do verso 39 até o final, diz assim, e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece.
O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu segundo argumento com vocês aqui, princípios, pensando aqui em 2025, para enfrentar os desafios da caminhada que virão. Em segundo lugar, nós precisamos cuidar da nossa visão da realidade, a visão deste mundo que nos cerca. Aqui, esse texto aqui mostra claramente duas visões sobre a mesma realidade. Uma primeira visão é a visão dos discípulos. E como é que os discípulos estão? Mesmo experientes, eles estão desesperados. Mas veja, é o mesmo barco, é a mesma tempestade, é a mesma realidade, é o mesmo problema. Mas quando Jesus olha para essa mesma situação, ele vê de forma diferente, ele vai orar repreendendo ao vento e ao mar. Diz o texto que imediatamente vento e mar se acalmam, o que assusta os discípulos, por isso que eles ficam lá no final espantados, porque como eles eram experientes sobre rio e mar, tem uma característica interessante: o mar, quando agitado e revolto, quando ele é mal-humorado, balançado pelo vento, quando a tempestade acalma, o mau humor, a ressaca do mar que eles falam, demora para passar. Ela não para de uma vez. A tempestade pode parar, mas o mar agitado, ele demora a se acalmar. Olha a autoridade de Jesus sobre natureza, sobre tudo, sobre o mundo criado. Ele diz assim: acalma-te e emudece. Imediatamente, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O mar parou. Para o mar parar ali, é só uma ação extraordinária de Deus. É por isso que os discípulos se assustam. Só que agora, meu irmão, vai rolar uma conversa. E é a conversa de Jesus com os discípulos. Jesus vira para eles assim: por que vocês são tímidos assim? Como é que vocês não têm fé? E aí, o meu segundo argumento com vocês é: cuidado como você tem nutrido a sua visão da realidade. Eu vou resumir isso aqui de uma forma fácil para você, a partir da própria expressão de Jesus: cuidado com a sua fé. Meu irmão, minha irmã, eu tenho estudado esse texto muito, e cada vez que eu estudo esse texto e volto a esse texto, me dedico nesse texto, eu tenho convicção no meu coração. É uma linha de interpretação, tá? A que eu adoto é que Jesus não está dizendo para os discípulos que é para eles, diante de tempestade, mandar a tempestade parar. A crítica que Jesus faz assim: por que vocês não têm fé? Não é para dizer para eles o seguinte: ei, por que vocês não mandaram parar o vento e o mar? Meus irmãos, isso aqui não tem precedente bíblico, e a gente não considera isso como uma lição que Jesus está dando para eles. Até porque, no futuro desses próprios discípulos, e até do apóstolo Paulo que vem na frente, você não vê na doutrina dos apóstolos, você não vê na história ali de muitos milagres que aconteceram, o ensino dos apóstolos é o seguinte: olha, orem para vento e mar parar. Você não vê isso. Não tem esse ensino na doutrina dos apóstolos. Aliás, pegando o livro de Atos, que eu venho na sequência dessas histórias todas de Jesus aqui, tem um apóstolo que enfrentou uma tempestade em alto mar. E sabe o que aconteceu com ele? Naufragou. Apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo teve falta de fé ali? Não. Então, tudo indica que a crítica de Jesus não é que eles não oraram, dizendo: vocês podiam ter orado para o vento e o mar acalmar. Não, o problema deles é que, no meio da dificuldade, eles não tiveram fé. Meu querido irmão, essa é uma lição importante para nós. Como está a sua fé? Nós somos o povo da fé. A fé, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Convicção de fatos que a gente não viu. Meus irmãos, fé para nós, e isso é importante porque a palavra fé é usada no mundo ao nosso redor, mas a fé que é anunciada no mundo não é a nossa fé, porque a Bíblia diz que a nossa fé, sabe o que a Bíblia diz sobre a sua e a minha fé? A nossa fé, ela é dom de Deus. Se ela é dom de Deus, foi dado a nós pelo Espírito Santo como um dom que todos nós temos, que a todos nós une. E o que a fé faz conosco? A fé
entre outras coisas, ela nos dá uma visão correta da realidade. Por exemplo, é pelos olhos da fé que nós cremos que esse mundo aqui não é o nosso final. Nós vamos para uma morada eterna com Jesus. Fechou os nossos olhos, a gente abre os olhos na eternidade com Deus. Nós cremos nisso. Portanto, se somos o povo da fé, nós não andamos abalados e murmurando diante dos problemas que surgem. Por quê? Porque Deus deu fé para a gente poder enxergar a realidade pelo ângulo certo. Eu sempre uso o exemplo quando eu penso em fé, quando você vai num velório de um cristão e de uma família cristã, e você vai num velório de uma família que não é cristã. A fé faz toda a diferença no final da vida, quando a gente enxerga a mesma realidade e a interpretação sobre essa mesma realidade é diferente a partir da fé. E o que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Será que você não precisa reexaminar, reavaliar, enxergar a sua realidade pelos olhos da fé? Porque talvez você está me ouvindo aqui nessa noite e está com vários problemas. Mas se você enxergar como os discípulos enxergaram sem fé, sabe o que você vai fazer diante do problema? Desesperar. Mas se você coloca o óculos da fé, e você consegue enxergar o que ninguém vê, porque a fé faz isso, e enxergar a presença de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus, o plano de Deus, você com fé vai entender que mesmo a sua situação de dor produzirá peso de glória, e o nome de Deus vai ser exaltado na sua vida em meio às dificuldades. Eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem, e me permitam contar mais uma história, de uma experiência única que eu vivi na minha vida, e essa é uma experiência que não se repetiu, portanto é uma história que eu conto dizendo o seguinte: olha, fé pode fazer você vivenciar coisas tremendas. Eu desejo do fundo do meu coração, ao final dessa história que eu vou contar aqui, que a igreja, a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, viva um tempo de fé, de ver coisas impressionantes de Deus acontecendo na vida desta igreja e na sua família, meu irmão, em nome de Jesus. Mas eu quero contar essa história para vocês, que eu vivenciei também em um acampamento. Em 2015 eu falei da guerra, né? Nem me lembro desse nome, viu, irmãos? Mas em 2010, voltemos um pouquinho mais, a gente começou a criar uma sequência de acampamentos, que foi até 2015, mas lá em 2010, a gente começava essa sequência de acampamentos, e a gente começou um acampamento chamado Minha Identidade. O tema é maravilhoso, mais tranquilo. E nesse acampamento, a gente teve um desafio que nos foi proposto pela igreja, pela liderança da mocidade, de não só estender para a igreja, mas abrir para as igrejas da cidade, só tinha mais uma ali na cidade de Goianésia, e abrir para o presbitério, para a federação de jovens. E abrimos, e foi um acampamento que a gente reuniu ali, uns 200 jovens, ali nesse mesmo lugar onde eu falei para vocês, que ficava na parte alta da cidade. Uma chácara maravilhosa, nessa chácara tinha de tudo, era um lugar muito bom, possível para a gente locar enquanto igreja. E aí, como era uma chácara para eventos, a gente precisou fazer algumas adaptações. Por exemplo, a cozinha ficava na parte de baixo e a gente, na parte de cima, fazia o refeitório. Então, a gente sempre tinha que deslocar a comida de baixo para cima. Era uma coisa que a gente adaptou. Bem, nesse primeiro acampamento, nós fizemos lá, foi uma bênção, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No domingo, que era o encerramento, o pessoal chegou em mim e falou assim: pastor, a gente está tudo certinho aqui, vamos fazer o seguinte... Avisa lá na igreja que quem quiser, na escola dominical, quem quiser vir almoçar aqui hoje com a gente, pode vir, porque a gente vai liberar o almoço. Avisa lá para a igreja central, avisa para o bairro Carrilho, pode vir almoçar com a gente, só pagar, avisa, paga e almoça com a gente. E aí eu desci para a igreja, né, lá no templo, fizemos a escola dominical, estava tendo um acampamento, avisei, voltei para o acampamento, chegou a hora do almoço. E na hora do almoço, irmãos, eu lembro que eu me posicionei ali para poder orar como pastor, e eu lembro que, quando eu me posicionei, o pessoal falou assim: pode fazer fila. E eu lembro de fazer uma fila assim, irmãos, porque o pessoal saiu da cidade para almoçar com a gente, era pertinho, estava muitos jovens da federação, da igreja, e eu lembro que eu olhei para a fila e falei assim: gente, olha que coisa linda, tinha quase umas 300 pessoas na fila, assim, e eu falei: que bênção, coisa linda, gente, olha esse tanto de gente, que tanto de jovem, coisa maravilhosa. E aí eu posicionei para orar, só que aí as panelas não chegaram. E as panelas não chegaram, e a fila estava lá, e as panelas não chegaram, a fila estava lá. Minha esposa está aqui, ela é testemunha, e nesse momento da história aí já existia Sarinha na minha vida, ela tinha 1 aninho. Irmãos,
Daqui a pouco eu vejo o presidente da UMP chorando. Falei, ih, o povo lá era chorão, né? Porque uma acampamento eu subi chorando, agora era o presidente chorando. O presidente está chorando assim de longe, falei assim, teve algum problema, deu ruim. Aí daqui a pouco ele vem para o meu lado chorando, ele chega em mim, pastor, aconteceu um acidente. Falei, o que aconteceu? Lá embaixo, na adaptação que a gente fez para trazer a comida aqui para cima, tinha uma escada muito grande, então a gente criou uma adaptação de colocar a comida numa carretinha, dentro de um carro, né? Colocava a carretinha, colocava a comida, arroz, panelão de arroz, panelão de feijão, carne, as misturas, engatava a carretinha, e o motorista vinha devagarzinho, fazia um movimento assim, ele vinha assim, e assim chegava no templo, e a gente distribuía a comida. Aí ele falou assim, pastora, teve um acidente, porque na hora que foi engatar a carretinha, o irmão que ficou de engatar a carretinha, ele não engatou direito. O carro saiu. No que o carro saiu, a carretinha virou. No que a carretinha virou, pastor, a comida quase toda perdeu. 90% da comida caiu no chão. E graças a Deus, o menino que estava lá não machucou, comida quente, fervendo, não machucou. Só que não tem comida, pastor. A gente está com uma fila aí de quase 300 pessoas para comer, a gente não tem comida. Aí, irmãos, eu acalmei ele, desci. Quando eu desci na cozinha, as irmãs da cozinha, mulheres guerreiras, amorosas, chorando alto, desesperadas na cozinha. Eu fui lá ver as panelas lá, sobrou um pouquinho de feijão, arroz perdeu todo, carne perdeu quase todo, 90%, não dava para recuperar nada. Comida perdida, uma tristeza no coração. Eu voltei para as irmãs e falei assim, irmãs, vamos acalmar, vamos orar aqui. Aí eu orei, elas acalmaram. Eu peguei e falei para elas assim, minhas irmãs, minhas queridas irmãs, vamos fazer o seguinte, o que tem aí? Pastor, tem cestinho de arroz, e cestinho de feijão aqui, temos aqui um pouco de carne. Falei, faz o que tem. O que dá para fazer em meia hora? Isso. Falei, faz o que dá para fazer em meia hora. Eu vou lá subir, dar instrução para a galera. Meia hora eu preciso de comida pronta. Subi, reuni a equipe, falei assim, olha, equipe, é o seguinte, as irmãs vão fazer comida em meia hora para nós, com o que tem. E aí a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai ficar para servir a comida. A gente vai conduzir o servir, que é 300 pessoas, então a gente vai conduzir o servir. E segunda coisa, nós somos uma equipe grande, temos aqui umas 30 pessoas, a gente não come hoje, tá bom? Vamos a gente ficar sem comer. Aí os irmãos falaram, tudo bem, pastor, uma situação de urgência sobra para a gente, né? E eu falei, eu junto com vocês, a gente não come. E aí se fez, irmão, assim se fez. Meia horinha, desfizemos a fila, meia hora depois, remontamos a fila, subiu com o maior cuidado aquelas panelas lá, com o que tinha, e agora estamos mais uma vez ali com aquela mesa formada, a fila formada, eu mais uma vez diante da panela. Irmãos, eu lembro de abrir a panela do arroz, e quando eu abri a panela do arroz, o que tinha ali era menos da metade da panela, quando era uma grande panela, menos da metade da panela. Aí abriram a panela do feijão, um pouquinho feijão também, pouco de carne, salada. Eu fechei a panela e falei assim, oh Deus, eu fiz uma oração, Senhor, esse acampamento foi feito para a Tua glória, Senhor. E o Senhor sabe, a gente só está aqui na dependência do Senhor, louvado seja o Teu nome pelos desafios. E eu peço ao Senhor, não nos deixe ficar envergonhados aqui, mas cuida de nós nesse momento. E não vou falar para vocês que fiz aquela oração, não. Fiz oração ali com meu coração machucado. Não fiz oração poderosa, não, viu? Não tem essa, não. Minha oração era oração no coração machucado. Falei, Senhor, tem misericórdia. E fechei a panela. Irmãos, eu nem quis ficar, saí. Falei, eu não vou comer, não vou ficar aqui cheirando comida, né? Vou para longe. Irmãos, passa mais ou menos uns 30 minutos. Mais uma vez o presidente do MP vem chorando. Falei, misericórdia, que povo chorão. Mas agora ele vem chorando diferente. Eu falei assim, pastor, vem cá, pastor. Eu falei, o que foi? Vem aqui, pastor. Te mostrar o que acabou de acontecer, o que a gente está aqui maravilhado. Eu falei, o que está acontecendo? E aí ele chegou lá assim, pastor, quero avisar para o senhor que todo mundo serviu e a gente abriu para repetir. Eu falei, como é que o povo está repetindo? Aí ele falou assim, não, pastor, não é só isso não. A equipe toda já comeu. E eles estão agora já na fila de repetição. Eu falei, como? Vocês economizaram bem, hein? Rapaz, vocês economizaram bem, coisa boa. E aí ele, me emocionado, falou assim, pastor, vem aqui na panela aqui. Irmãos, do jeito que eu tinha visto a panela quando eu abri, a panela ainda estava mais ou menos do mesmo jeito. Sabe por quê? De uma forma soberana, cuidado de Deus. Naquele dia, e o irmão pegou e falou assim, pastor, está aqui o prato, vai se servir também. Vai comer, pastor.
Irmãos, nesse dia, de maneira especial, todo mundo comeu, todo mundo repetiu, e a comida só acabou quando a gente não quis comer mais. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que no final do culto você vai pedir para orar por você lá no seu depósito e não vai acabar mais a comida. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já orei outras vezes, nunca mais aconteceu, viu? Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Nós somos o povo da fé. E em Jesus, nós vemos coisas extraordinárias que só acontecem com quem conhece a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida irmã. Meu querido irmão, coloca a fé em prática de novo. Porque quando a gente exercita a nossa fé, a gente começa a ver o extraordinário de Deus acontecendo em nossas vidas. Talvez você veio para esse culto nessa noite, no meio de uma tempestade da sua vida, do seu coração. Mas eu quero dizer para você, olhando para esse texto, desafios para a vida cristã. Confie no seu Pai, Ele te ama. Não tem pai como nosso Pai Celestial, Ele nos ama. Ele entregou o Filho dele, Jesus, para morrer por você e por mim. O Filho único, te adotou como um filho por amor a você. E volte a exercitar a sua fé, porque com fé, tudo que a gente enfrenta nesse mundo, mesmo dias mais calamitosos, o povo da aliança sempre vai enxergar de maneira diferente, porque a gente vai ver Deus cuidando de tudo em todo o tempo. Que Deus abençoe você, sua família, e abençoe os anos que estão pela frente desta linda igreja, a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Pastor.